É celebrado hoje, 19 de setembro, o Dia Nacional do Teatro, um dia dedicado à valorização e incentivo da prática teatral. E para comemorar essa data, a gente vai falar sobre o espetáculo Torto Arado musical, que conta com 22 profissionais em cena, sendo 6 músicos e 16 atores. A gente conversa agora com o dramaturgo e diretor artístico Elísio Lopes Júnior. Alô, Elísio! Muito obrigado pela sua participação aqui. Como é que foi a experiência de adaptar o best-seller de Itamar Vieira Júnior? Obrigado pelo convite de vocês, é um prazer estar aqui conversando no Dia Nacional do Teatro, né, falando dessa estreia que acabou de acontecer na sexta-feira. A gente estreou no Teatro da Casa do Comércio, em Salvador, a gente estreou na Bahia, na terra do Itamar, na minha terra, no lugar onde essa história acontece. Foi um desafio que eu recebi como profissional da Maré Produções, que é a empresa que realiza esse projeto através do Ministério da Cultura e do Nubank, que é o patrocinador. Em março, eles me convidam e dizem, vamos fazer um musical do Torto Arado. Cara, que parecia um desafio que não tinha como começar, né? O convite partiu da Fernanda Bezerra, que é a produtora, e do Aldre Anunciação, que era um dos parceiros dela, que tinha tido essa ideia. Aí eu pedi um tempo, reli a obra e entendi por que o Aldre estava 2 anos com essa obra na mão, sem conseguir escrever nenhuma cena. Porque é muito importante a gente entender como é que um artista se coloca, se sente na frente de uma obra como o Torto Arado do Itamar. É uma obra que tem uma linguagem lírica, uma linguagem literária completa, um livro reconhecido, um best-seller, acabou de completar 1 milhão de cópias vendidas. Como é que você faz um espetáculo? Como é que você dá vida a esses personagens? Como é que você coloca esses personagens em cena? Então, eu acredito que eu só consegui coordenar esse processo de adaptação, porque eu fui o diretor do espetáculo também. E eu escolhi um eixo dessa história para contar. A gente tem o protagonismo da Bibiana e da Belonísia, que são as duas protagonistas do livro, e eu trouxe para a primeira linha do espetáculo a avó delas, a Donana. E a gente começou a falar sobre a questão da ancestralidade e sobre a mulher preta que está no contexto dessa escravização moderna que o livro traduz. É importante lembrar que a obra do Itamar nos traz uma Bahia que não é a Bahia praieira de Jorge Amado, não é a Bahia do Sertão, é a Bahia da Água Doce, é a Bahia da Pedra, a Bahia da Chapada Velha. E a gente tem muitas coisas em relação à existência dessas pessoas, desse Brasil profundo, que esse espetáculo traz ao palco, com canções originais de Jarbas Bittencourt, coreografia de Zebrinha e uma equipe enorme, talentosa. No palco a gente tem a Larissa Luz, que é baiana, que é cantora, que é atriz, Bárbara Sutti, Lilian Valesca, e um elenco enorme de talentos do nosso teatro baiano, dando vida a esses personagens. Elísio, o musical fala sobre, claro, baseado no Torto Arado, fala sobre o trabalho escravo, como você mesmo falou, e mergulha na cultura popular brasileira com seres encantados, né? Você disse que é uma obra muito lírica. Como é que foi equilibrar ou achar a dose certa para a parte lúdica, para a parte real? Como é que foi esse trabalho? Nesse ponto, Casé, que você está postando, é exatamente onde reside a magia de transformar essa obra num musical. Porque as religiões de matriz africana, de matriz indígena, são religiões que dançam, são religiões que cantam. É uma das características mais interessantes da cultura afro-brasileira e afro-indígena, é que a fé se processa através do canto e da dança. Então, é uma fé que dança, é uma fé que festeja. E através desses rituais de cultura popular que a gente construiu a parte cênica musical desse espetáculo. E tem uma coisa muito interessante que na obra do Itamar não existe um ritual ou um momento exato para que o personagem transite entre o mundo real e o mundo dos encantados. É importante que o Itamar recupera dentro da obra dele a memória do Jaré, que é uma religião que é muito forte na região da Chapada Velha, onde a história acontece, que é uma religião ecumênica em sua raiz. Ela é uma religião que mistura as matrizes de linguagem da fé afro-brasileira com a fé indígena, com o espiritismo, com o catolicismo, e é um grande mix disso, que é muito a cara da fé brasileira, né? E a gente tem isso acontecendo no espetáculo a todos os instantes. Então, esse universo dos encantados não está apartado do universo real da dor e das ausências. E a gente está falando de uma história, de uma saga feminina,
uma saga protagonizada por mulheres, né? A gente tem essas 3 atrizes, que é Larissa Cruz, Bárbara Sutti e Lilian Valesca, protagonizando essa história. E elas contam exatamente como é que essa família sobrevive dentro dessa fazenda chamada Água Negra, onde eles não tinham direito a nada, mas tudo que eles produziam tinha que ser dividido com o dono, né? Era a ordem do dono. Então, a gente está falando de uma liberdade disfarçada, né? De uma abolição que foi feita às avessas e que até hoje o povo preto, o povo indígena, paga um pouco o preço dessa hipocrisia social, né? Elise, enquanto a gente está conversando aqui, a gente está mostrando imagens do espetáculo, né? Tá incrível, parabéns, figurino maravilhoso, porra, o cenário, luz, incrível. Dá muita vontade da gente ver. A gente sabe que vocês estão em Salvador até 17 de outubro. A peça, eu imagino que deve seguir para outros lugares. Inclusive, parece que já está tudo esgotado em Salvador, é isso mesmo? Foi outro fenômeno. É engraçado porque eu costumo dizer que a gente quer conhecer mais sobre a nossa história. E eu acho que o Torturado é a maior prova disso. A gente estreou no dia 13, sexta-feira, com toda a bilheteria de setembro da primeira temporada esgotada. Não tinha mais nenhum ingresso. Então, quando começou a divulgação, as pessoas começaram, como eu não consigo assistir? Porque tem uma quantidade de gente enorme que já leu esse livro, que queria ver o espetáculo, e um monte de gente que nunca tinha lido esse livro, mas que sabia que ali fala de um Brasil que nos interessa. Então, a gente quer sim ouvir falar da gente, a gente quer sim entender mais sobre a nossa história. A gente ampliou a temporada para outubro, sábados e domingos do mês de outubro, e também assim, já está mais de que 90% vendida. Então, quem tem interesse em assistir e vai estar em Salvador, eu aconselho a entrar rápido no Simpla para comprar. E logo depois, no mês de novembro, a gente já está partindo para começar a circular pelo Brasil. E é bem provável que a gente chegue aí perto de São Paulo no mês de novembro. Sensacional, parabéns, que o sucesso siga, com certeza vai seguir. A gente vai, o Itamar Vieira está assistindo a gente agora, a gente vai conversar com ele. Você tem uma pergunta para fazer para ele? A gente já faz logo na sequência. Itamar, só para saber se ele sabe o quanto foi desafiador para a gente colocar a mão na obra dele e escolher um recorte dos personagens dele para levar para a cena. E o compromisso que a gente sentiu de fazer isso, que foi enorme. Então, para mim foi uma honra coordenar essa adaptação e ter Fábio Espírito Santo e Aldrin como meus parceiros de escrita para colocar a mão nas palavras do Itamar. Sensacional, muito obrigado. Um grande abraço para você.